Seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo a importância de ler os textos espíritas com criticidade e lógica. O Espiritismo é uma filosofia bastante centrada nas atividades de leitura e de estudo, que é um desafio adicional quando nós estamos realizando o movimento espírita no Brasil, que a nossa sociedade ainda tem muita defasagem no que se refere à educação escolar, a letramento da população e por aí vai. Esse é um dos motivos que explicam por que há um caráter elitista do espiritismo como recorte social dentro da sociedade brasileira. O texto escrito, então, tem uma centralidade nos debates, nas discussões, nos estudos doutrinários. Nós vemos que parte das pessoas que ganharam e ainda hoje ganham projeção nos movimentos espíritas brasileiros são aqueles sujeitos ligados à atividade de escrita, especialmente indivíduos que recebem esses textos escritos através da mediunidade de diversos autores espirituais. É muito comum, recorrente encontrarmos nos centros espíritas aquelas atividades que são denominadas de grupos de estudos, onde as pessoas reúnem em torno de uma obra específica ou de um conjunto de obras de um autor específico e ali vai se encaminhando todo um debate doutrinário. Assim como existem os grupos dedicados a estudar especificamente os livros e os textos produzidos por Allan Kardec. Então, a escrita é uma marca, uma característica das mais importantes dentro da formulação da filosofia espírita. Por isso mesmo, há uma necessidade de adotarmos um método que o próprio Kardec adotou, que é analisar, apreciar, criticar os textos, observando os seus argumentos e observando a lógica de como esse texto vai se estruturar. Esse é um desafio que se coloca para nós, uma vez que no movimento espírita existe uma autonomia de estudo, de leitura e de reflexão, que é incentivada pelo menos nas obras de Allan Kardec. Isso implica em dizer que nós não vamos jamais, sendo coerentes com a filosofia espírita, criar um índex, uma lista de livros que são proibidos ou os livros que são autorizados para que o espírita faça a sua leitura e as suas reflexões. Compete a cada espírita escolher o que vai ler e fazer um exame crítico, lógico, do conteúdo que ele está lendo, para que ele possa formular autonomamente o seu conhecimento. Não convém, então, logo de princípio, a gente precisa dizer isso, não convém no Espiritismo a gente montar listas das leituras, dos livros ou dos autores que são adequados, daqueles que são permitidos e o outro dos que são proibidos. Isso viola a liberdade de consciência defendida pela doutrina espírita. O primeiro princípio é esse: o espírita deve ler de tudo. A questão é como nós lemos. Para isso, então, é preciso que a gente vá desenvolvendo essas habilidades, porque elas não brotam do nada. A gente precisa desenvolver a habilidade de fazer uma leitura que seja crítica, lembrando que usamos a palavra crítica, criticidade, aqui nesse contexto, no sentido bem restrito da palavra. Não é falar mal dos outros, não é falar mal de alguém, de algum autor. É fazer uma leitura que analisa os aspectos de tudo aquilo que a gente está lendo naquele conteúdo. Eu vou analisar a estrutura da argumentação, eu vou analisar a correção mesmo, o vocabulário, para ver se está de acordo ali com o padrão que é aceito para escrita, se as ideias estão bem encadeadas, as intenções, aquilo que está nas entrelinhas e por aí vai. Então, o ato de estudar em Espiritismo é mais do que pegar as ideias e consumi-las, mas é de pensar sobre elas, criá-las e recriá-las através justamente dessa posição crítica. E aí, para nós espíritas, não existem autores sagrados, pelo menos em teoria não deveria existir. Todos os autores devem ser passíveis
de passar por essa análise crítica, por esse exame rigoroso o tempo todo. Porque, do contrário, a gente pode aceitar muita bobagem, muito conteúdo superficial, simplesmente porque a gente se nega a fazer uma análise, um exame crítico desse material que nós temos em mãos. Uma boa tarefa, uma boa sugestão, é a gente apagar o nome de um autor, fazer a sua leitura, para que a gente tire esse viés de já gostar, de aprovar, ou de já desaprovar, porque a gente sabe o nome do autor ou sabe quem foi que escreveu. Então é muito importante para a gente amadurecer o nosso conhecimento, a nossa segurança no conhecimento espírita e a nossa autonomia, que a gente aprenda a ler com criticidade, buscando entender os argumentos, verificando que são adequados daqueles que não são, e que a gente possa perceber a lógica que encadeia todo o raciocínio. E, minha gente, aqui tem nuances. A gente não vai classificar habitualmente um autor como totalmente descartável no seu conteúdo e outro como 100% aproveitável. As nuances. Então, nós teremos autores favoritos, a gente vai perceber alguns autores que têm uma lógica muito boa em vários aspectos, mas que falham em alguns pontos. Outros autores que a maioria dos aspectos a gente reprova, mas que aproveita uma ou outra coisa boa. E assim funciona o processo de criticidade e de amadurecimento no conhecimento da doutrina espírita. Portanto, diante desse aspecto que é tão fundante e importante na doutrina espírita, que é a sua produção literária, compete a nós espíritas que desejamos ter um conhecimento mais seguro, mais amadurecido, que a gente aprenda a desenvolver essa criticidade, fazendo as leituras, produzindo os questionamentos, sem ter autores consagrados ou intocáveis. Isso é muito importante para que a gente possa amadurecer a nossa relação com a filosofia espírita. É o meu recorte a respeito desse tema, eu desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.